Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhora Diretora-Geral da AT e às pessoas que a acompanham, endereçar também os meus cumprimentos. Esta matéria da PPL 43 tem sido muito debatida aqui nas sucessivas audições que temos tido e que provavelmente têm tido a oportunidade de acompanhar, e efetivamente aquilo que é o nosso sentimento relativamente a esta proposta é que ela acrescenta alguma coisa em termos de garantia dos contribuintes, mas fica muito aquém eventualmente noutros aspectos que seriam importantes a cautelar. E, portanto, nós sabemos que existe uma relação desigual entre a autoridade tributária e os contribuintes. Essa relação desigual resulta dos próprios instrumentos legais que são conferidos à autoridade tributária até à data de hoje, mas isso não diminui a necessidade, naturalmente, de assegurarmos que os cidadãos podem defender quando consideram que os seus direitos estão a ser violados de alguma forma com os instrumentos que a lei lhes dispõe ou lhes coloca à disposição. Alguns desses instrumentos são a reclamação graciosa e o recurso hierárquico, em termos de contencioso administrativo e tributário, antes do contencioso judicial. Nós sabemos que os prazos que são divulgados naquele relatório sobre o combate à fraude e evasões fiscais pelo Governo menciona prazos de resposta às reclamações graciosas de 3 meses, sensivelmente, ou de 20 meses nos recursos hierárquicos. E aquilo que é o nosso sentimento é que, eventualmente, isso sendo prazos médios, não espelham a verdadeira realidade, principalmente nos grandes centros urbanos, onde pode haver uma maior concentração do recurso a estes meios e até por experiência própria. Portanto, acho muito difícil que uma reclamação graciosa para a generalidade dos contribuintes seja resolvida em 3 meses. E, portanto, gostávamos de perceber se achariam útil, por exemplo, uma divulgação dos prazos médios de resposta dos serviços de finanças, isto passar a ser obrigatório, até em termos de transparência do funcionamento da autoridade tributária, e, dessa forma, chegarmos a uma conclusão se, em face dos prazos que o meu serviço de finanças, em média, pratica, se me é mais útil recorrer à via do contencioso administrativo e tributário ou se devo ir logo para a impugnação judicial porque os prazos são descabidos, por exemplo. Seria uma eventual vantagem. Sobre as penhoras bancárias, gostava também de saber, uma vez que já foi aqui referido e que é uma matéria muito pertinente, a partir do momento em que existe a cativação de fundos num banco, à ordem da autoridade tributária, existe daí para a frente, até que os fundos sejam colocados na conta bancária da autoridade tributária, a cobrança de juros ao contribuinte ou não. Gostava também de perceber se isso acontece. Relativamente às informações vinculativas, já aqui muito se falou sobre o seu custo quando ela é pedida com uma taxa de urgência. Se consideram esse custo desproporcional ou não para os contribuintes, uma vez que o direito a saber qual é a lei que lhes deve ser aplicada é um direito fundamental e nós sabemos que se recorrermos ao e-balcão ou se recorrermos aos serviços de finanças, vamos obter as mais variadas respostas sobre a aplicação da lei, consoante a entidade a que nos possamos dirigir. Dizer também que, se é verdade que esta relação desigual existe, ela não deve ir ao limite de colocar para lá daquilo que seja proporcional a ter na sua relação com o contribuinte. Por exemplo, quando falamos da litigância de má-fé, nos termos da Lei Geral Tributária hoje, nós temos que a AT pode ser condenada por litigante de má-fé se atuar em juízo contra as informações vinculativas ou se divergir habitualmente do adotado em situações idênticas. E nós sabemos que recorrentemente isto acontece. E, portanto, não deveria, por exemplo, em matéria de litigância de má-fé, para criar uma maior sensibilização no próprio funcionamento da autoridade tributária, equipará-lo, por exemplo, a um contribuinte normal, que é o que o número 2 do artigo 104 dispõe. E, por último, mesmo para terminar, sobre as garantias que são prestadas pelos contribuintes para suspender processos de execução fiscal e no que diz respeito, em concreto, à matéria da caducidade das garantias, se existe um prazo de resposta de 4 meses ou uma reclamação graciosa, porque é que a garantia se deve prolongar, por exemplo, por 1 ano, que tem custos bastante elevados para o contribuinte e considerando que no passado este foi um regime muito mais garantístico do contribuinte, quando, por exemplo, se previa também prazos para uma primeira decisão na primeira instância, e hoje não é exatamente assim. Obrigado.